Eu sou o Silvio, a Simone. Aliás, eu sou o Silvinho, essa é a Simone. Trabalhamos com casais, com famílias. Temos 2 filhos. Somos de Campinas. E a gente foi presenteado ano passado em estar com vocês, no retiro de vocês. Foi uma bênção na nossa vida. Foi um tempo muito gostoso. E para nós não mudou muita coisa, né, bem? Não, gente, a gente só acabou o seminário, glória a Deus, aleluia, entendeu? Que agora a gente tem mais tempo em casa. Tá difícil, mas Deus tem sido bom. As lutas estão aí para todo mundo, né? Mas eu estou naquele versículo, de cada dia bate o seu mal, um dia de cada vez, e nada tem nos faltado. Hoje nós vamos falar Salmos 1, de 1 a 3. Vocês podem abrir para a gente, por favor? Cadê no seu aqui? Minha versão é diferente. É um Salmos bem conhecido, né? Mas nós vamos trabalhar com ele focado na família, com casais. Eu vou ler aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Hoje nós vamos falar de botânica, gente. Quem é que gosta de planta? Eu também. Bem, quantos aqui querem ser felizes? Todo mundo, né? E hoje é moda isso. Hoje existe um tal de hedonismo, que é eu mereço, eu quero, eu devo ser feliz, né? E esse hedonismo, ele tem estragado e destruído muitos casamentos, muitas famílias. Quando a Simone era adolescente, eu também era, mas eu não li, tá? Tinha um livrinho chamado Poliana. Vocês lembram disso? Quem é um pouquinho mais velho? Mais profissional, mais experiente. A Poliana, ela era assim, minha mãe falava muito assim, vamos ser Poliana. Ela, em qualquer situação, ela via uma coisa boa. Era o jogo do contente, ela chamava de jogo do contente. Então, ela sempre, tem esse livro, chama Poliana. Tem Poliana 1, 2, acho que deve ter uns... Poliana e Poliana Moça. Ele não leu o livro, gente. Eu não sei como que ele fez a prova na escola. Eu era Corinthians não lia Poliana, entendeu? Jamais. E a Poliana fazia tudo, ela via tudo por um lado para fazer as coisas serem felizes, né? Não tem como ser Poliana. Nós temos que ser realistas, né? No texto que a gente acabou de ler agora, o salmista, ele mostra para a gente o segredo da felicidade. Mas ele mostra falando o que a gente não deve fazer. Vocês repararam nisso? Ele fala assim, ó: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não para no caminho dos pecadores. E feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Então ele fala de felicidade, mas ele fala o que nós não devemos fazer. Vamos chegar na família ainda. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Ele medita. Nós temos meditado, vocês têm meditado na palavra, gente? É uma coisa que a gente sempre tem falado para vocês. Posso falar o que o dicionário diz que é meditar? Pode falar. O dicionário diz assim: estudar o pensamento, estudar o conteúdo de algo, pensar sobre, ponderar. Às vezes a gente acha que a gente vai parar um tempinho para ler a Bíblia e a gente está meditando, né? Algumas pessoas falam assim, eu vou fazer meu momento de meditação. Aí ela senta, lê a Bíblia, ora 10 minutos, levanta e vai embora. Isso não é meditar, tá, gente? Meditar é pensar sobre, remoer, né? O que eu li, como que eu aplico isso na minha vida? É você ficar pensando naquilo, pensar sobre, estudar o pensamento. Poxa, entendi. E agora o que eu faço?
E é isso que o salmista está dizendo. Medita de dia e de noite. E aí, a gente fazendo isso, ele fala, a palavra diz, será como árvore plantada junto às águas, e assim dá o seu fruto no seu tempo. Ou seja, as coisas acontecem no tempo certo. As folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Gente, quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Não é uma área da nossa vida, não é a parte profissional, a parte financeira, a parte relacional. Se é tudo, é tudo. E aí envolve o quê? Corpo, alma e espírito. Então, se tudo prosperará, tudo prosperará. Meditando na palavra. E seremos como árvore. E obediência gera bênção. E agora nós vamos entrar na botânica. Hoje nós vamos ter uma aula de biologia aqui. O que tem em comum a nossa vida, a árvore e a nossa família? O que vocês acham? Deus, várias vezes, ele usa árvore, ele usa flor, ele usa folha, frutos, ele usa como analogia na palavra. Deus usa muito a natureza, né? Deus gosta de usar a natureza, ele que criou, né? E o salmista diz que os céus declaram sua glória. E então vemos que o homem feliz é como árvore. Olha que coisa linda. Então nós vamos trabalhar hoje com vocês, é rápido, é árvore. Nós vamos falar sobre a árvore. Nós vamos falar sobre essa árvore aqui do Salmo 1. A árvore que está plantada junto ao ribeiro. Olha que coisa linda. Porque tem umas árvores aí que estão meio perdidas, né? Tem árvore perdida por aí. Nós não vamos falar dessa. Não pode falar? Não, nós Eu vamos gosto de falar de só árvore perdida. dessa árvore do Salmo 1. Gente, a árvore proporciona para nós 4 coisas. Pelo menos. Pelo menos. Sombra, abrigo, fruto e flor. Então nós vamos fazer uma analogia sobre essas 4 coisas na nossa vida de casamento, na nossa vida familiar. Beleza? Uma mocinha lá da classe de noivos casou, né? Dias atrás. E aí nós não damos mais aula na classe de noivos, nós só supervisionamos a classe de noivos. E uma das professoras foi no casamento e ela falou assim, eu não sei se as fotos vão sair bonitas. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o lugar era bonito, mas era um lugar aberto. E aí eles não puseram tenda. Então o pessoal que tinha sombrinha, guarda-chuva, etc., abriu a sombrinha, o guarda-chuva, para poder aguentar o sol. Então, eu acho que a hora que a foto ficar pronta, não vai ficar muito bonito, porque vai ficar com aquela paisagem, né, das sombrinhas coloridas. Porque a gente só dá valor para a sombra quando ela falta, né? A gente não pensa nela normalmente, mas quando a gente está naquele sufoco do calor, a gente fala, se tivesse uma sombrinha aqui, né? E a sombrinha, o guarda-chuva chamado sombrinha, serve para isso. A gente deveria até usar mais, mas a gente não lembra dele, né? Bom, gente, sombra remete a quê? Refrigério, alívio do sofrimento, não é? Nossa casa produz sombra para os que vivem nela? Quando a gente chega em casa de cabeça quente, e a gente tem os nossos dias maus, né? Que a gente chega de cabeça quente, a gente encontra refresco? Ou a gente encontra mais calor? Porque até os que gostam do sol, uma hora procuram a sombra, não é? Quando a gente pensa num evento e fala assim, vamos fazer um piquenique, vamos fazer um churrasco para a família, a gente vai ver lá aquela chácara linda e daí a gente começa a pensar o quê? Vai ter árvore para todo mundo se abrigar? Porque tá difícil, se tivesse sol forte, hein? Nós estamos fritos, tem pouca sombra nesse lugar, né? Porque a sombra é exatamente isso, eu vou me aliviar, não é mesmo? E aí, a nossa casa tem que ser um lugar de sombra e água fresca. O que é isso? A gente tem que gostar de voltar para a nossa casa. A gente tem que ter prazer de voltar para a nossa casa. E o que a gente faz no dia a dia para o nosso cônjuge,
para os nossos filhos terem prazer de voltar para casa. Tem gente que não gosta de estar em casa. E aí prefere o calor do deserto, prefere ficar trabalhando no escritório. E às vezes ele não está fazendo nada errado, está trabalhando mesmo. Fica lá, até 10 horas da noite, no calor do deserto, trabalhando, porque na casa dele não tem sombra, e eu prefiro ficar aqui. Ou tem gente que vai buscar sombra no happy hour. Sai do trabalho e vai se encontrar com os amigos num barzinho, né? Às vezes não tem nem mulher no meio, mas às vezes tem. E aí a sombra dele é lá, porque aqui eu consigo descansar minha cabeça, aqui eu tenho paz, ninguém para me encher as paciências. Porque se eu chegar em casa, aí minha mulher vai reclamar, vai dizer que o dia dela foi difícil, as crianças vão vir me solicitar, e eu preciso do meu tempo. Só que a gente precisa entender, esse que gosta do happy hour, que a responsabilidade pelos filhos também é dele. E pela sombra da mulher também é dele. E esse que está em casa esperando o outro chegar para falar um monte, tem que entender que a casa tem que ser lugar de refrigério. E que eu preciso falar sim, mas que eu posso esperar. Primeiro ele descansar, tomar um banho, ou ela, às vezes é a mulher que chega mais tarde em casa, para que na nossa casa tenha sombra, para que a gente possa ter prazer em ficar dentro de casa. Mas não é só sombra que a árvore dá. Um dos fatores que a gente detecta em casais com problema sempre é o lance de voltar para casa. Todo mundo tem que ter prazer e querer voltar para casa. Se você não quer voltar para sua casa, alguma coisa está errada. Então, se alguém aqui, espero em nome de Jesus que não, mas se você não quer voltar para sua casa depois de um dia de trabalho, precisa sentar com a sua esposa ou com o seu esposo, conversar e ver o que está acontecendo. Porque esse é um dos primeiros fatores que a gente detecta em casais que estão com problema, que acabam se separando. Porque a nossa casa tem que ser o lugar mais gostoso do mundo. É que nem a Simone falou, sombra, refrigério. Eu vou falar de abrigo. Então a árvore, né, comparando, ela dá sombra, ela dá abrigo. Não é muito correto falar, né, mas quando chove, não adianta muito a sombra. Você tem que estar embaixo de uma... Você não pode estar embaixo da árvore, mas se você ficar embaixo da árvore, uma árvore grande, você vai estar protegido da chuva, mas não do raio, né? Então, em relação a essa analogia, é meio complicado. Mas assim, a árvore, ela nos dá abrigo. Quantos animais moram dentro da árvore? Muitos. Quantas vezes a gente já construiu casinha, brincou, fez embaixo de árvore? Muitas vezes. Agora, esse abrigo, ele também é proteção. Abrigo, ele fala de confiança, acolhimento, perdão, cuidados familiares. Você tem confiança quando você vem para sua casa? Você se sente acolhido, seguro dentro da sua casa? Você tem que ter. Tem muita gente que mora dentro de uma casa, mas não tem abrigo. Ela está lá dentro. Ela não leva chuva, ela não está sujeita à violência da rua, mas ela não tem segurança, proteção. Qual é o nível de confiança dentro da sua família? O seu cônjuge tem você como confidente? É engraçado isso, né? A gente ensina para os noivos na classe, assim, pessoal, vou dar uma dica de ouro para vocês. A gente falava, né? Quando você brigar com a sua esposa, isso principalmente para as mulheres, ou para os maridos também, primeira briga do casal, não liga correndo para sua mãe. Sabe por quê? Porque a sua mãe vai pegar raiva. Porque a mãe pega raiva, não pega do outro. Se a moça liga, ele me fez chorar, pronto. Deus me foi bom comigo, eu não tenho filhas, eu só tenho filhos, homens. Se eu tivesse filha, eu matava um nego desse, né? Aí eu estava perdido, né? Aí, coitado de mim. Então, o que acontece? A gente ensina para os caras.
os casais. Calma, se acertem, conversem. Porque se você conta para sua mãe ou para o seu pai, vai gerar um sentimento ruim. E no final do dia, você vai sentar com o seu cônjuge, vai acertar a vida, e tudo vai ficar lindo. Mas o que você criou nos seus pais, aquilo não vai sarar. Né? Então, o seu maior confidente tem que ser o seu cônjuge. Se não é, precisa melhorar, precisa mudar. Se os seus problemas, se os seus filhos não contam as coisas para você, se o pastor de jovens, de adolescentes, sabe mais do que você está falhando. O pastor tem que saber, ele tem que colaborar, ele tem que ajudar. Mas o pai tem que saber, a mãe tem que saber. Porque é o papel do pai e da mãe. Né? Quando você tem abrigo, é isso. A nossa casa, ela tem que ser abrigo para os nossos. A gente sempre fala assim, você precisa cuidar do próximo mais próximo de você. Quem que é? É o seu cônjuge, é os seus filhos. Quando vai uma visita, você faz tudo de bom para a visita. Faz a comida que a visita gosta, você faz o doce que a visita gosta, mas para os seus, você faz o zoião, a gelatina, e não reclama que é de morango, e olha lá. Mas a visita vem, você faz um pudinzinho, mais uma lasanha. E Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou o quê? Que aquele que não cuida dos da própria casa é pior do que o descrente. E às vezes a gente acha que para os da própria casa não precisa cuidar, não. Vamos que vamos aí, que todo mundo vai se ajeitando, né? E uma coisa importantíssima no abrigo: tem perdão na sua casa? Existe perdão? Quando o seu filho chega para você e fala assim, eu errei, me desculpa, você perdoa ou você condena? E você aproveita esse momento do perdão e ensina como Jesus perdoava? Perdoa, né? Perdoava não, perdoa. Você consegue ministrar perdão? Porque todos os homens aqui, tem casa, são sacerdotes. O sacerdote é responsável pela sua casa. Você sabe ministrar perdão? Vocês sabem fazer isso? Porque se você não fizer isso, o seu filho, a gente está falando para filho, né? Engraçado. Ele vai procurar perdão em outro lugar. Se for na igreja, glória a Deus. E se não for? É um problema hoje isso. Outro dia eu fui convidado para ministrar no culto de adolescentes da nossa igreja. Eu falei, pastor, você está certo disso? Ele falou, cara, vamos lá, Silvinho. Eu falei, tá bom. Eu falei para Simone, vamos comigo? Ela falou, não, vou não. Eu vou com você, mas não vou falar nada. Eu falei, beleza. Aí fiz eu falei, Deus, me mostra o que eu tenho que falar para esses meninos, né? E o Senhor me deu várias coisas assim, vários conselhos legais. E aí eu falei assim, aí meu filho chegou, eu tenho um filho de 23, ministro. Eu falei, Gabriel, o que você acha disso aqui? Ele olhou assim e falou, pai, tá legal, mas é o que eles sempre estão ouvindo. Conselho, para não fazer, para fazer. Por que você não vai por essa linha aqui também? Aproveita isso e faz isso. Eu olhei para ele e falei, caramba, esse cara é melhor que eu. Glória a Deus por isso. E segui o conselho dele. Cara, eu abafei, gente. Pensa. Ouviu o jovem, abafou, né? Pensa. A galera gostou, as mães ligaram. Pô, foi bom demais. Falei, pô, que legal, né? Mas eu ouvi o meu filho. Né? Agora, eles sabem que eles são ouvidos. Porque eu li uma coisa no Face outro dia sobre o celular. E aí a moça dizia que tinha ido levar o filho dela no jiu-jitsu. E é semanal, ela fica lá 1 hora esperando toda semana, já está acostumada com a rotina. E no dia que ela chegou e sentou, o menininho estava lá treinando, e o Espírito Santo falou para ela assim, não pegue o celular. Ela falou assim, não entendi, mas entendi que era o Espírito.
e não peguei. Deixei o celular lá. E eu costumo olhar minhas mensagens, escrever as coisas lá no Facebook nesse tempo que eu espero. E aí eu percebi que cada golpe que meu filho dava, ele olhava para mim. Cada coisa que ele ia fazer, ele olhava para mim. E aí eu comecei a contar. Ele olhou para mim 92 vezes, ela conta. E ela falou assim, eu nunca mais vou estar olhando o celular quando meu filho procurar o meu olhar. Todas as vezes que ele procurar o meu olhar, ele vai encontrar. Porque a gente está acostumado com essa tecnologia, né? E às vezes os filhos vêm falar com a gente e a gente fala, e tá olhando lá. Às vezes está até fazendo uma coisa importante, né? Olhando e-mail, respondendo para o Fábio, mas a gente não ouve. E aí eles dizem o quê? Eles entendem o quê? Não tem importância. Uma aluna minha, 4 anos de idade, chegou para mim e falou assim, tia, minha mãe é surda. E eu sei que a mãe dela não é surda. Eu falei assim, como assim sua mãe é surda? Ela ficou surda? Ela falou assim, minha mãe ficou surda. Porque ela não sai do celular e eu falo com ela, ela não me escuta. 4 anos de idade. Então, os nossos filhos têm que saber, e as nossas esposas e os nossos maridos, que eles serão ouvidos na nossa casa. E que independente do que eles nos contem, eles vão ter perdão e eles vão ter acolhimento. Porque às vezes, a gente está falando de filho, mas porque nós temos a obrigação de corrigir os filhos. Eles nos trazem as artes, e a gente, antes de ouvir, ou de respirar, ou de pensar o que eu vou dizer agora, a gente já, como que você fez isso? Mas por que você fez isso? Você não pensa? Aí eles deixam de contar, e a gente também deixa de ouvir, então aí ninguém conta mais nada. E aí um belo dia, o pastor dos jovens chega para o pai e fala assim, eu estou precisando conversar com você que está acontecendo um negócio sério na sua casa. E a gente nem sabe que aquilo está acontecendo na nossa casa. E às vezes é a esposa ou o marido que vem contar alguma coisa para a gente, às vezes uma pisada na bola, e ao invés da gente reagir com amor ou com tolerância, a gente também é bruto. A gente também sabe ser cruel quando a gente quer. Então, é importante que a nossa casa seja abrigo, que a gente saiba que a gente pode falar o que a gente quiser, porque a gente vai ser aceito. Que a gente pode dizer das nossas fraquezas e que a gente vai ser aceito. Amém? Para encerrar esse assunto, só para não deixar claro para vocês, é que a gente perdoar e orientar não é conivência. A gente tem que saber o que é errado, orientar, ensinar e falar, não faça mais. Né? Seja no casamento, lógico que você não vai falar para sua mulher, não fala mais que vai dar uma briga. Né? Você vai corrigir, você vai acertar, vai entrar no esquema. Mas para os filhos, sim, não faça mais. Porque tudo que é pecado gera consequências. Né? Não tem como. Né? É que nem o lance da semente. Estou falando de árvore aqui. Você vai colher o que você planta. Se eu colher espinho, eu vou colher espinho. Se eu plantar espinho, eu vou colher espinho. Se eu plantar rosa, eu vou colher rosa. Então, assim, a gente tem que corrigir, a gente tem que perdoar, e sempre tomando cuidado, da gente não ser legalista. Né? Quando eu comecei a namorar a Simone, e eu casei, a gente tem um testemunho nosso. Ela orou 13 anos por mim, vocês já sabem disso, quem foi no retiro, né? Até eu me converter, ela sofreu um pouquinho. Pedrinha na coroa. E aí aconteceu o quê? Quando eu entrei na igreja, eu comecei a frequentar a igreja do Nazareno, eu aprendi o lance do jugo desigual. E eu fiquei revoltado com aquilo. Falei, se fosse assim, ela não tinha namorado comigo, eu não estava aqui hoje. Né? Porém, o tempo passou, tive filhos, meus filhos hoje são homens, e eu não quero que eles namorem menina que não seja crente. Olha como que é complicado. Não é? E a gente tem que saber muito bem dosar isso, ter o entendimento, a sabedoria que vem do Senhor, para a gente não se tornar legalista. Né? Então é muita oração, é o meditar na palavra,
para a gente chegar naquilo que o Senhor quer na nossa vida. Amém? Então a árvore dá sombra, dá abrigo, e dá o que mais, Simone? Dá fruto. Esse a gente gosta, né? Falou em fruto, a gente gosta. Porque fruto fala de 3 coisas. Fruto fala de provisão. Fruto fala de futuro, porque no fruto está a semente, e a semente é aquilo que ainda vai vir. E fala de obras, não é? Fruto do Espírito, fala a respeito das obras do Espírito. Provisão é um negócio simples da gente entender quando a gente fala de fruto. Aliás, o crente deveria ser a pessoa mais despreocupada do mundo, não é? Porque a palavra, ela garante que Deus vai cuidar da gente. Garante que Ele cuida do passarinho, dando alimento, que Ele cuida da flor, dando vestimenta, e que você não vale mais que o passarinho, do que a flor. Aí, em outro lugar, ela vai dizer que Ele não nega nenhum bem para aquele que os teme, para aqueles que o temem. Não é o temer, não, que isso daí a gente teme mesmo. Mas provisão é algo garantido. E a gente insiste em se preocupar com provisão. É a única coisa que a gente deveria se preocupar. Porque os nossos filhos, eles não falam assim pra gente: mãe, passa no supermercado, viu? Porque a gente não pode faltar comida aqui em casa, tá? Ô pai, compra carne lá, porque não pode faltar carne. Os nossos filhos não estão preocupados com o que eles vão comer. Sabe por quê? Porque eles sabem que vai ter comida. Então, a questão do fruto como provisão deveria ser algo que não nos tiraria o sono, nem a paz, mas tira. A gente não dorme, a gente fica preocupado, range os dentes, tem que usar borrachinha lá, para não estragar tudo. Por quê? Porque a gente insiste em se preocupar com algo que Deus já falou assim, viu? Para de se preocupar com isso, que isso daí é por minha conta, né? A gente vive ou não vive o reino, gente? O que o reino de Deus é? Diz que não é comida nem bebida. Mas diz que é paz, alegria e justiça. Né? Paz. A gente não tem que se preocupar com essas coisas. Mas a gente primeiro tem que buscar o reino. Porque a condicional é essa de Mateus, não é? Por que você se preocupa com isso? Busca primeiro o reino de Deus, que todas as demais coisas serão acrescentadas para você. Mas a gente diz assim, mas a gente quer prover para os nossos filhos e a gente quer deixar alguma coisa para os nossos filhos. Né? Nós não queremos, nós queremos poder comprar um apartamento ou um terreninho. A gente quer pensar no futuro que os nossos filhos vão ter. E a gente pode deixar 2 coisas para os nossos filhos, que são coisas diferentes e às vezes elas se confundem. A gente pode deixar herança e a gente pode deixar legado. A herança é o que é certo. Para ter herança só precisa alguém morrer. Porque até a dívida fica para a gente, gente. Até a dívida a gente herda. Então, você querendo ou não, você tem herança. Melhor se for um din-din, né? Que ninguém quer herdar dívida. Mas herança é certo. Mas legado é escolha. Legado tem a ver com as obras. Legado tem a ver com aquilo que eu vou escolher deixar. E aí lá em Gálatas 5, tem as obras da carne, o fruto do Espírito. E a gente vai vivendo a nossa vida e Paulo diz assim, vamos viver e andar no Espírito, se é que a gente é do Espírito? Então, a gente tem um Espírito em nós. Nós somos seres espirituais. E a gente tem que andar no Espírito para deixar legado de coisas espirituais. Porque senão o nosso legado fica só naquilo que a gente chama de herança. Uma casa, um carro, uma poupancinha, um terreno. Mas Deus quer que a gente deixe legado para os nossos filhos. Nós precisamos escolher o que nós vamos deixar. E o legado a gente deixa com as nossas atitudes.
Porque os nossos filhos estão olhando para nós e aprendendo conosco até quando a gente não fala nada. Aliás, eles aprendem mais quando a gente faz do que quando a gente fala. E chega uma hora que eles dizem assim: você fala para eu fazer, mas você não faz. Não é assim? Você fala para eu fazer, mas você não faz. Por que que eu sou obrigado a fazer? Então, legado é a maneira como a gente vive. É aquilo que os nossos filhos vão ver na gente. E é aquilo que o nosso cônjuge vai ver na gente. Sabe por quê, gente? Tem gente muito boa fora de casa. Meu marido é ótimo fora de casa. Porque dentro de casa só eu conheço ele. Na igreja, Jesus, o irmão enrola fio, carrega o banco, traz a água, varre a igreja, chega em casa e não lava um copo. Não sou eu, hein? Não é mesmo? Não sou eu, não. Tem criança que quer morar na igreja, porque o pai é tão legal na igreja, a mãe é tão legal na igreja minha mãe nem grita. Só para dar aleluia, glória a Deus. Aí minha mãe fala alto. Então, a maneira como a gente vive influencia aqueles que estão ao nosso lado. E existe uma influência muito complicada nisso aí. O Silvio falou que eu orei por ele 13 anos, né? Será que ele ia querer Jesus se eu não refletisse Jesus? Será que ele ia querer? Será que se a minha fé fosse vacilante, ele ia dizer assim: poxa, eu estou precisando disso na minha vida? Não, ele não ia. Ele não ia ver fé em mim. Ele não ia ver obediência em mim. Ele não ia ver fruto em mim. Ele não ia querer a mesma fé. Pior, os nossos filhos. Porque o pai que nós temos na terra influencia nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. Existem pessoas que precisam passar por cura, porque não tiveram pai, às vezes o pai abandonou, às vezes o pai era um pai abusivo, um pai agressivo, e a pessoa não quer se relacionar com Deus como pai. Ela aceita Jesus, o que morreu na cruz por ela, que é o Salvador da vida dela, o Senhor da vida dela, ela aceita o Espírito Santo, porque está nela, mas ela não consegue se relacionar com Deus como pai. E se Deus Pai não fosse importante para nós, ele não seria mencionado. Nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus como Pai. Por quê? Porque o Deus Pai é aquele Deus do Antigo Testamento, né? Essa é a ideia que a gente tem. O Antigo Testamento fala de Deus. Então vamos ver o que o Antigo Testamento fala de Deus. Na verdade, a Bíblia toda fala de Jesus, tá, gente? Mas o nome de Deus que é falado lá. Matava, mandava matar. Mandava prender e mandava soltar, não é assim que fala? Ele manda prender e manda soltar. Um Deus que punia. Aí você fala assim: não, essa parte aí, ó, da Trindade não bate muito comigo, não. Só que esse Deus é o Deus Pai, que mandou o Filho, o Deus que nos amou. Porque Deus nos amou, Deus amou o mundo. E a gente tem dificuldade. E a gente não consegue sentar e 5 minutos falar só com o pai. Já fizeram essa experiência? E às vezes a gente teve pai terreno bom. Mas a gente tem uma dificuldade de chegar nesse papai, nesse nosso aba. E se a gente não for bom exemplo, então, piorou. E aí a responsabilidade do homem é muito grande dentro de casa. Porque ele é o reflexo do Pai Celeste. Então, o pai dentro de casa, ele tem que fazer com que o filho fale: nossa, como que é bom ter pai. Como eu amo o meu pai. E se o meu pai, que é imperfeito, consegue ser bom comigo, puxa vida, eu preciso conhecer o meu aba. Então é muito séria essa questão. E uma pergunta: as nossas sementes darão frutos para os nossos filhos e netos? Será que a nossa semente, o nosso legado vai permanecer? Ou ele vai se perder? Nós temos que ter um legado que permaneça, né? A Bíblia diz lá: para que o vosso fruto
permaneça. Então, o nosso fruto não pode morrer, né? Nosso fruto tem que permanecer. Tem que permanecer para nós, tem que ser alimento para nós, tem que ser alimento para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que alimentar nossos netos com esse fruto que eles receberam de nós. Meus pais se converteram adultos já. Mas a gente recebeu esse fruto deles. Eles não receberam dos pais. Então, esse legado tem que ser passado. Essa semente, esse fruto que dá semente, tem que alimentar as próximas gerações da nossa casa. Amém? Tem um pastor americano que chama Larry Titles. Ele tem um livro que chama Teleios. Não sei se alguém já leu esse livro. Ele trabalha só nisso. Nas pessoas dentro da igreja mesmo, que não tiveram a figura do pai, e com isso tem um problema em lidar com o pai, né? E as pregações dele sempre são voltadas para isso. E ele trabalha essa cura nos homens, né? É muito legal uma pregação desse cara. Ele tem esse livro, chama Teleios. Se você tiver curiosidade, compre esse livro. Bem, então a árvore, ela nos deu fruto, o abrigo e a sombra. E o último item é a flor. Eu não queria falar da flor não, tá? Mas a Simone me... A gente tem que trabalhar as fraquezas, não é? A flor é a beleza e o perfume de Cristo. Não tem coisa mais gostosa, né? De sentir. Agora, nisso de flor, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem um IP em casa? A senhora tem? A árvore. Beleza. Mais alguém tem? Não é o detergente IP, é a árvore. Eu tinha um IP em casa, eu já... Não, a gente tem ainda um. Tem um lá, que está salvo ainda. Mas tinha um que eu já passei o serrote nele. E o nosso condomínio tem uma avenida, que quando você entra nele, que tem muito IP, mas árvores grandes, antigas. Na época de flor, a rua fica rosa. E a gente olhando os IPs, a gente fez uma comparação. As famílias IP. Porque o IP é lindo, não é lindo, gente? Tem o amarelo, tem o linda, roxo, tem o branco, né? Ah, é lindo. Só que é o seguinte, 7 dias ele é lindo. É uma semana de alegria. Lindo. E 358 dias de sofrimento. É verdade, gente. Porque cai a folha, você não cai acredita? a flor, planta um IP na sua casa. Cai a semente. Meu, é loucura. O IP... Se você estiver viajando na semana de flor, perdeu. Vai ter só o tormento. É legal a comparação, porque é isso aí. E aí você tem famílias que são IP. Lindas. Quem olha diz... Quem olha fala, meu Deus, que coisa espetacular. Mas só quem vive dentro e convive, sabe o que é aquele negócio. Eu cortei um IP. E foi engraçado, porque ele estava lá, não foi eu que plantei. Aí um dia eu olhei para ele e falei assim, cara, eu vou te cortar. Eu falei para ele. E ele não dava flor, gente, ele só dava o tormento. Aí a Simone ficou com medo. Pensa um IP que só dá o tormento. Você vai cortar, você vai ter problema ambiental. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu olhei para ele e falei, IP, eu não sei se eu sou meio doido, né? Eu falei, IP, se você der uma flor... Se você não der nenhuma flor, eu vou te cortar. Até amanhã eu vou te cortar. Pô, no outro dia tinha uma flor. Uma. E era amarelo. Então, ele deu. Aí aquele ano eu fui clemente, misericordioso e não cortei ele. Aí no outro ano ele deu mais flor, mas mesmo assim eu passei o serrote nele. Ainda tem um lá. Então, existem famílias IP que dão flor, mas a flor é curta e a flor é para quem está olhando de longe. Quem está olhando de perto, quem vive, sabe que é tormento, né? Parece, mas não é. Então a gente tem que vigiar. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque a flor está lá. A flor, o perfume, ele existe. Mas ele existe por um tempo tão pequeno, tão curto, que, infelizmente, não serve para nada. Não reflete, né, a beleza e o perfume de Cristo. A nossa beleza, o nosso perfume, ele tem que abençoar os outros. O seu perfume abençoa os outros? O seu perfume tem que ser o odor de Cristo.
As pessoas sentem em você esse odor. As pessoas na sua casa sentem como é gostoso ir na sua casa. As casas mais gostosas que eu já fui na minha vida eram casas simples. Mas era tão bom estar lá. Eu me sentia tão bem. Por quê? Porque não importa se o sofá é de couro ou se ele é de curvim. Importa a essência. Né? Não importa se a mesa tem 10 pratos, 10 talheres, copo de cristal, com pé, sem pé, ponta-cabeça. Ou o copo é sica lá, nem existe mais sica, né? Copo de geleia, requeijão. Não importa. Não importa a essência. É o cheiro, é a beleza. Como é que está a sua casa hoje? Ela reflete isso? Mas perfume vence. Você passa o perfuminho de manhã, quando chega a noite já não tá bom não. Então, no caso do perfume nosso, a gente toma um banho e põe de novo. Mas nesse caso de Jesus, como é que a gente tem o perfume do Senhor diariamente com a gente? Andando com Ele. Andando com Ele. Tem gente que a gente abraça e o perfume dela fica na gente, né? Tem que ser assim com Jesus, tem que andar agarrado. A flor é isso, gente. A flor é a beleza e o perfume de Cristo. E se a gente andar com Jesus, não vai existir P. Vai existir algo maravilhoso, algo lindo, que sempre vai o quê? Vai, eu não sei falar, refletir? Exalar. Vai exalar o perfume do Senhor na nossa vida. Que vocês tenham sempre uma casa, uma árvore, que tenha sombra, que tenha abrigo, que tenha fruto e que tenha flor. Porque sair dessas condições, dessas características, nos levam para longe do Senhor. Aliás, a gente só tem essas características perto do Senhor. Sim. O segredo é esse, não dá para fazer sozinho. E qual que é o segredo, Simone? Não dá para fazer sozinho. O segredo o próprio salmista já diz. Medita na palavra de dia e de noite. Pensa no que você lê, muda a sua vida. O Silvio fala sempre uma coisa para os casais, lá para a nossa classe de casais. Tem que querer. Sempre fala isso, tem que querer. E às vezes a gente não consegue. Sozinho não consegue. Atendi uma moça, e na conversa dela eu descobri que o problema dela era a sogra dela. Várias coisas, não que a sogra fosse uma ótima pessoa e ela tivesse implicância. Não, a sogra era difícil. Mas eu falei para ela assim, eu sei como solucionar seu problema. Ela falou, Eu falei, você precisa amar sua sogra. Ela falou assim, não consigo. Eu falei, mas você precisa amar sua sogra. Porque a hora que você amar sua sogra, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas eu não consigo. Eu falei, quem tem o Espírito de Deus, nada é impossível. Eu quero saber se você quer. Perguntei para ela. Você quer resolver o seu problema? Você quer ter um casamento feliz ao lado do seu marido? Você quer constituir família e viver um casamento pleno? Quero. Eu falei, então é isso que o senhor vai dizer para o Senhor. Deus, eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas sozinha eu não posso, porque eu tenho vontade de matar ela, Deus. Tenho vontade de enforcar ela, tenho vontade de dar um soco na cara. Pode falar para Deus essas coisas. Eu falo. Hoje mesmo, vindo para cá, eu falei assim, Deus, me perdoa, porque eu tive muita raiva do Silvio hoje. Tive raiva dele hoje, gente. Nem sei o que eu fiz. Eu orei, a gente estava vindo para cá, a gente ora, né, antes de qualquer tipo de palavra. Eu estava orando, orei. Ele já estava terminando, aí já. Eu falei, peraí que eu preciso falar uma coisa. Perdão, porque eu tive raiva. Eu falei, o que eu fiz? Tive raiva. O que eu fiz? Eu falei, você fala muito, tem hora que você fala muito. Tá vendo, homens? Deu raiva de você hoje. A gente pode falar com Deus, Ele é o nosso Pai, gente. Vocês
com cerimônia para o seu pai? Olha, pai, pode marcar uma hora para eu conversar com o senhor? Então é o seguinte, pai, eu tive um sentimento não muito cristão com o Silvinho. Não. Deus, tive raiva dele. Já falei para Deus, Deus, eu queria tanto socar a cara dele. Não falei, mas eu pensei. Deus, eu queria tanto socar a cara dele agora. Ai, se não fosse o senhor na minha vida, eu ia socar a cara dele agora. A gente tinha um professor da classe de batismo, professor Silvio. Inesquecível. Não só pelo nome, mas porque ele era de Pira. E ele falava as coisas na classe, tudo muito, né, piracicabano. E ele falava assim, você não pode proibir o passarinho de passar em cima da sua cabeça, mas você pode proibir ele de fazer o ninho. É exatamente isso. A gente vai pensar coisas, porque somos humanos, porque temos uma alma, mas aí o nosso espírito diz o quê? É quietinho aí, não vai socar a cara dele, não. Ele não merece, Jesus ama ele. É assim que a gente anda no espírito. Porque a vontade é socar a cara, mas a gente não soca. E a gente ainda dá beijinho, e ora e pede perdão. Porque é assim, gente. Ninguém é perfeito, mas a gente quer ser. A gente tem que querer. E buscar. Então, meditar na palavra tem que ser o nosso maior prazer. Tem que ser aquilo que a gente espera. Tem que ser aquilo que quando a gente não consegue fazer, a gente fala, droga, hoje não tive meu tempo com o Senhor. A gente tem que ter saudade de Deus. A gente tem que ter saudade de Jesus. A árvore do Salmo 1 só é a árvore que é porque ela está plantada junto às águas. E eu quero ler um texto que eu gosto, que, aliás, Davi deve ter se inspirado nele para fazer aquele, que é o de Jeremias 17:8, que diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, ele o homem que confia no Senhor, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Porque o Salmo 1 diz que ela está junto ao ribeiro. Ela está perto. Só que Jeremias ainda é mais claro, ele diz que a raiz vai buscar as águas. E porque a raiz está no leito, nunca murcha. No tempo de sequidão não deixa de dar fruto. Todos nós temos um período de sequidão na nossa vida. Seja por uma doença, seja por um motivo financeiro, seja por uma traição, às vezes. Mas a palavra diz que se a sua raiz estiver indo para o ribeiro, tirando do ribeiro, você não vai deixar de dar fruto nem no ano de sequidão. A sua folha não vai murchar. Aquelas pessoas que estão passando uma luta e que a gente olha para elas e diz, como elas conseguem? Como elas conseguem sorrir? Como elas conseguem continuar servindo? Fosse eu, estava lá embaixo do cobertor chorando. Porque a raiz vai lá, ó. Então esse é o segredo. A nossa raiz tem que buscar as águas. Jesus que é a fonte de água viva. Se a gente meditar, se a gente andar pertinho, mas mais do que isso, se a gente beber da fonte, a gente vai ser essa árvore. A nossa casa vai ser essa árvore. E eu li só para encerrar, uma meditação do Oswald Chambers, chama Tudo para Ele. É um livro de devocionais diários. Você só apanha quando você lê esse devocional. Não é um devocional do Max Lucado, que você fala, ai, que lindo. Eu também gosto de devocionais, que lindo, eu tenho vários. Esse não, você só apanha. Porque é tudo para Ele. E ele diz assim, algumas pessoas não conseguem beber da fonte. Elas bebem de você. Porque elas ainda não sabem retirar da fonte. E ele diz assim, você está disposto a ser sugado?
porque essas pessoas precisam sugar você, tirar de você, porque elas ainda não sabem tirar da fonte. E às vezes é dentro da nossa casa que tem gente precisando tirar de nós. Gente precisando aprender a ir até a fonte, para poder tirar da fonte. Então que a gente possa todo dia estar bebendo da fonte, para poder dar para aqueles que não têm, e para poder viver essa casa aqui, essa árvore frondosa do Salmo 1. Amém? Eu queria fazer um desafio para vocês. Quem quer ser uma árvore como essa? Acho que todo mundo aqui, né? Então, se você tem esse desejo, vamos ficar em pé e vamos orar? Pastor, o senhor vem orar? Por favor. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que nada acontece se não for a Tua presença no nosso meio, Senhor. Vem, ó Deus, alimentar a cada dia, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Vem, ó Deus, nos usar, Pai, como instrumentos, ó Deus, para esse tempo, Senhor. Porque, Senhor, Tu nos tem levantado, Senhor, para esta hora da igreja, Senhor, para ser, ó Deus, árvores, ó Deus, que dão frutos, ó Pai, árvores, ó Deus, que dão sombra para aqueles que precisam, ó Deus, árvores, ó Pai, que estejam a cada dia, Senhor, se colocando diante das Tuas águas, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nesses dias, ó Pai, para que nós possamos caminhar, Senhor, nesta certeza de que é o Senhor que está fazendo todas as coisas, ó Pai, e que nós possamos produzir frutos, ó Deus, produzir, Pai, realidades para este mundo tão distante de Ti, Senhor, e que cada um que possa olhar para nós, Senhor, possa enxergar, meu Deus, não somente folhas bonitas, ó Pai, mas possa o Senhor enxergar nas nossas vidas, ó Pai, o alimento, Senhor, possam enxergar o fruto, Senhor, possam enxergar a beleza da Tua presença, Senhor, dentro de cada um de nós, Pai. Sustenta a nossa vida e abençoa os nossos corações nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.